abençoado. É o dia que Deus escolheu para mim vir ao mundo. É mesmo? É. Que bênção! Oh, que coisa linda! Esse Meus dia parabéns. é um dia lindo, gente. Mesmo que chova, é um dia assim, maravilhoso. É um dia lindo, é um dia lindo. Dia 10 de julho, dia que Deus assim determinou. É hoje que ela vai mostrar o seu rosto ao mundo, Oh, glória! sua face, sua cara. Aleluia. É, estamos aqui nós, depois de 50 e tantas experiências, Amém. a gente está junto aqui, gente. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por mais um dia, mais uma sexta-feira, né? E rapidinho a gente chegou na sexta-feira, meu Deus, É essa verdade. semana eu não vi passar. Não vi, foi assim, uma semana que eu pensei, eu vou dar uma descansada, mas não vi, né? Quando vi, já está chegando na sexta-feira. Mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Vamos orar, meninas? Vamos. Vamos orar. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, Senhor. Oh, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, poderoso nas nossas vidas, Senhor. Poderoso para salvar, poderoso para restaurar, Senhor. Poderoso para conduzir a nossa vida de todas as formas possíveis. O Senhor sempre encontra uma forma de encontrar o nosso coração, de tocar o nosso coração e de nos conduzir, de nos aconselhar, Senhor, de revelar as tuas grandezas para nós, Senhor. Nós somos muito gratos ao Senhor. Deus, e por essa sexta-feira, Senhor, que se inicia, um dia, Senhor, abençoado. Esse é o dia que fez o Senhor e nós estamos alegres por ele, Senhor, e nós te louvamos, Pai. Te louvamos por cada mulher aqui, Deus, cada coração sedento, cada coração desejoso, Senhor, de conhecer o Senhor e de adorar o Senhor diante de Ti, Senhor, diante da Tua majestade. Nós te convidamos, Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa manhã, fala o nosso coração, nos dirige aqui, Senhor, enquanto estamos aqui lendo a Tua palavra, Senhor, que ela tenha um poder sobre nós, Senhor, que ela tenha um efeito sobre nós, Senhor, de transformar a nossa vida, é isso que nós mais queremos. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Roseli está aí também. Bom dia, Rô. Bom Hoje dia. nós estamos no Salmo 48. Quem, quem sabe qual é o cântico que a gente canta aí do Salmo 48? É muito um cântico antigo e conhecido. Eu tive o prazer de conhecer de perto quem compôs o cântico sobre esse salmo, e foi uma pessoa que influenciou muito a minha vida, me abençoou muito. Rô, bom dia também. Alguém sabe aí? Sim, grande é o Senhor, né, amiga? Isso, Bom dia, meninas. isso. Né? Bom dia, Rô. Isso, Bom dia. grande é o Senhor, gente. Esse salmo é pastor Ademar de Campos, que é um pastor de São Paulo. Tive o prazer de conhecê-lo, isso não vou nem falar a data, em 1900 e antes de 2000, antes de 2000 um pouquinho. Aham. Eu era jovem ainda, fui num congresso lá em Salvador, na Bahia, gente. Já conhecia ele, mas pessoalmente, né? Assim, de poder conversar com ele, foi lá em Salvador, quando nós fomos, e assim, um prazer muito grande. Ele é um ministro de louvor, até hoje ele já está com quase 80 anos, né? O pastor Ademar de Campos, amigo demais do Asaf Borba, Sim. Cláudio Claro, era o trio assim que abençoou o Brasil de uma forma poderosa, com muitas canções aí nessa década aí de 90, mais ou menos, e um excelente ministro de louvor, pastor também, uma bênção. E ele compôs esse cântico e eu não esqueço que ele contou que ele estava debaixo do chuveiro, tomando banho, quando ele começou a se lembrar da palavra do Senhor e foi vindo essa melodia ao coração dele. E ele compôs esse cântico grande ao Senhor e um digno de louvor, que a gente canta até hoje, né, nas igrejas. E totalmente baseado em cima desse salmo aqui, né? Vamos ler? Salmo 48. A Rô vai ler para a gente, Rô quer que a gente leia.
Ela está com o microfone mutado. Pode ficar à vontade, Roseli. Se não der para você ler, não tem problema não. A gente está te tornando, sem querer, oficial aí de ler, mas não Não, é eu posso. obrigatório, não, pelo amor de Deus. Tá bom? Não, eu leio com todo prazer, né? Mas se Ah, alguém quiser ler também, porque às vezes eu fico pensando que alguém quer ler e eu fico tirando. não. Não? Não, fica à Quem quer ler, vontade. é só levantar a mãozinha e, né? É, Então tá, eu quero deixar todo mundo bem à vontade, tá? Se alguém quiser ler, Tá tá? bom. Mas eu gosto muito de Fabrícia. ler. pode ler, tem Ah, edificado que muita bom. gente. Tá É. bom, vou ler Fabrícia, bom então. dia. Fabrícia também está aí com a Bom gente dia, hoje. Bom Bom dia, Fabrício. dia. Gente, que benção, hein? Conhecer o Ademar de Campos, hein? É. Foi assim. Eu tenho uma foto com ele. Ah, depois A eu foto preciso em de cima, eu ver. tenho uma foto com ele. Eu amo esse louvor. No meu tá aqui a cidade de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, alegria de toda a terra. É o Monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se fez conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram e se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de uma mulher que está dando à luz. Com vento leste, destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar as gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém. Aleluia. Glória a Deus, gente. Que salmo lindo. Um salmo de adoração. E ele vai terminando aqui falando para a gente percorrer Sião, contornar ela toda e contar todas as torres e todas as colunas, observar bem as muralhas, né? E contar para a próxima geração que é esse Deus que faz coisas tremendas. E eu penso assim que aqui é como se ele estivesse chamando a gente, né? Observem toda a vida de vocês, observem o povo de Deus, né? Aqui fala de colunas da cidade, né, de Jerusalém, mas nós somos essa Jerusalém de Deus hoje guardada, essa cidade onde Deus habita, né? A gente leu aqui no Salmo 46, 2 dias atrás, né? Que o Senhor habita no meio da cidade, por isso ela não será abalada, né? Então, o Senhor está conosco e ele fala assim para a gente percorrer, contornar, né? Contar as torres, né? Para a gente observar as muralhas. Você pode observar na tua vida, tem muralhas ao redor da tua vida que Deus construiu. Quantas muralhas, quantas torres o Senhor já ergueu, né? Quantos monumentos e quantas fortificações, né? As torres, aí fala desse lugar alto, desse lugar de observação, e muralhas, né? Uma proteção que Deus colocou ao redor da cidade. É para a gente observar e contar para a próxima geração. Então, nós aqui, todas nós aqui que somos mães, né? Joelma está aí também com a gente. Ei, Jo, bom dia. Nós que somos mães, a gente possa contar para os nossos filhos, né? Deixar esse legado, né? Para a próxima geração. Olha o que o Senhor faz. Olha, olha para a minha vida e olha o que o Senhor já fez comigo. Olha onde eu cheguei, né? Olha onde eu estou por causa da misericórdia do Senhor. Contar que esse é o grande Deus e temível. E aqui o salmista fala, sim,
porque ele no início ele fala de um inimigo que veio atacar, não é? Aqui falam que no versículo 4 aqui, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela, né? Contra a cidade linda, majestosa, bonita, bela. Os reis cobiçaram ela e quiseram atacar. Só que quando eles chegaram lá, aqui no versículo 5, ó, quando a viram, ficaram atônitos e fugiram aterrorizados, porque o Senhor estava sobre essa cidade. Eu fico imaginando a sombra de Deus projetando sobre uma cidade, né? E os inimigos bateram em retirada, fugiram aterrorizados. E nessa manhã declarar essa palavra sobre a nossa vida, né? Que quando o inimigo se aproxima de nós, sabe, para espezinhar a nossa vida, para querer nos saquear, nos roubar, sabe, há uma sombra projetada sobre nós, que é a presença do Senhor. Há uma glória sobre a nossa casa, que é a glória da vida de Deus, né? Do poder, do sangue do Cordeiro que está sobre a nossa vida e cobre as nossas vidas. E o inimigo bate em retirada, né? E cântico que a gente canta grande ao Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu Santo Monte, né? Ele fala, né, que assim dessa ajuda de Deus, né? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra na nossa vida, né? Nós confiamos nesse Deus que nos protege, que nos livra, né? Que nos ajuda contra o inimigo, né? A gente canta esse cântico aí e é justamente isso aqui. E aí, o versículo 8 eu quero chamar a atenção, gente. O versículo 8 para mim fala assim, né? Na minha versão, como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus, Deus a preserva firme para sempre. Que essa palavra possa guiar a nossa manhã, guiar o nosso dia. Deus nos preserva, Deus nos preserva firme para sempre. É esse Senhor que nos dá esse alicerce, essa segurança da presença dele. E eu queria, assim, eu me lembrei. Ontem eu vi de novo aquela reportagem que eu falei sobre a venezuelana, que ficou 11 dias soterrada, 11 dias, né? Muito tempo soterrada com 3 filhos, né? E assim, a forma poderosa como que Deus usou aquela mulher para sustentar aquelas crianças debaixo dos escombros, sem perspectiva de nada, né? Mas o instinto dela de mãe, né? De preservar a vida daqueles filhos, ela abraçada com eles, era o calor do corpo dela que sustentava eles ali, e ela produziu leite, leite para o mais novinho e leite para o outro que era mais velho. Ela sustentou aquelas crianças, amamentando aquelas crianças com o que ela tinha durante esses 11 dias debaixo dos escombros. E uma pergunta maravilhosa que eu falei assim, a ciência, né, não tem como responder, as ideologias, a cultura não tem como responder se aquela mulher sustentou durante esses 10 dias, quem sustentou essa mulher? Isso me emociona, gente. Se essa mulher sustentou por 10 dias essa criança com o que ela tinha nela, quem sustentou essa mulher? Quem foi o sustento dessa mulher? Se não esse Senhor aqui que a gente leu no versículo 8. Deus a preserva firme para sempre. Então, Deus é esse Deus de milagres ainda hoje. E nessa manhã, assim, que você viva esse dia com essa palavra, Deus te sustenta. Deus te sustenta para você sustentar os seus. Deus te dá alimento. É Ele que te faz firme todos os dias para que você vença as suas batalhas, né? Cada uma de vocês aí vai sair daqui a pouco para trabalhar, vai enfrentar um seu dia, situações. Às vezes, ninguém sabe como está o teu coração, como você chega no trabalho e lá é exigido que você faça isso, fale aquilo, resolva, que você tenha soluções para inúmeras coisas. E só Deus sabe como está o teu coração. Agora, quem te sustenta é esse Deus Todo-Poderoso. Enquanto que você dá aquilo que você tem, enquanto que você, de dentro de si, tira o que ninguém poderia imaginar, de dentro de você, você tira algo para oferecer a alguém.
para ser um suporte para alguém. Deus está na tua retaguarda, o Senhor está sobre você. A sombra do Onipotente, a sombra do Deus Todo-Poderoso está projetada sobre a tua vida por causa do sangue do Cordeiro, por causa dessa fortaleza que é o Senhor. Deus é esse Deus que te ajuda no romper da manhã. Hoje de manhã, quando você acordou, é esse Deus que te pôs de pé e é Ele que te ajuda. Ele é que te faz firme todos os dias. Então, assim como essa mãe lá em situação inóspita, em uma situação absurda, né, ela recebeu essa força de Deus. Deus é o mesmo Deus que te dá força todos os dias. É esse Deus maravilhoso. Então, gente, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Que você possa cantarolar, que esse cântico possa te guiar nesse dia, sabe? Um cântico de gratidão, de louvor ao nosso Deus nos seus lábios por causa daquilo que ele faz. Ele é esse Deus que é maravilhoso, né? Ele alegra a cidade, né? Aqui fala que essa cidade, é o seu santo monte, é belo e majestoso, é a alegria de toda a terra. E assim a palavra de Deus fala que Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Então você é alegria para Jesus, você dá alegria, você traz contentamento para o coração de Deus. Deus, quando olha para você, ele sente prazer em ter te criado, em ter te transformado, em ter te salvado. Ele tem prazer em ter dado Jesus por você. Custou muito para Jesus, né? A salvação, aquilo que se falam, né? A salvação é de graça para nós, mas para Deus não foi de graça. Deus teve que pagar um preço muito alto, mas também ele ficou feliz quando ele te viu nos braços dele, te viu salva, te viu transformada, te vê no dia de hoje, né? Tendo que sair para trabalhar, tendo que lutar essa vida, mas confiando nele. O coração dele se alegra muito por você. E é isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Que você possa ser guiada nesse dia com esse cântico com muita alegria, saber que o Senhor preserva a tua vida. Amém, meninas? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Alguém quer contar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Amém. Hoje nós temos uma aniversariante no grupo, gente. Olha que bênção. A nossa Rosane. Oh, glória. Gente, né? Vamos louvar a Deus pela sua vida, né, Rosane? Glória a Deus. Jesus, ele é Amém, bom, ele é poderoso, ele tem planos, né, nas nossas vidas, nos uniu de uma maneira tão especial, né? Tão bom a gente estar aqui junto pela bom. manhã, aprendendo do Senhor. Glória a O Deus. Senhor te Glória a usando, Deus. Rosane, para trazer. Cada um, eu lembrei também daquele hino, meus dons e talentos são para te servir, né? A Rosane Amém. é uma mulher na qual o Senhor tem Amém, dado Jesus. dons, tem dado talento, e ela com toda humildade, ela faz tudo para a glória do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Não estou falando isso porque eu estou do Amém, lado dela, Jesus. não, mas ela tem um coração rendido ao Senhor, um temor que ela carrega, que é o nome do Senhor. O Senhor tem te Amém, segurado, Jesus. Rô, o Senhor tem te guiado, como diz ali no último versículo, né? No último versículo, que Ele é o teu guia, Ele é o teu guia, Ele é aquele que tem te sustentado, né? Às vezes a gente pensa que é um muito fazer que sustenta a gente, mas não, é um exemplo de mulher sustentada pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, ele Aleluia. tem prazer de realizar o desejo do nosso coração. Eu lembro de um testemunho da Rô, que ela estava com desejo de comprar uma bota, pois Jesus deu uma bota para ela. Esse é o Amém. Senhor. Ele é muito digno de louvor, né? E eu tenho uma experiência também que Jesus é meu guia. Quando era pequitinha, minha mãe também me criou na igreja, só que a minha mãe falece quando eu tenho 8 anos de idade. Aí eu fui criada, né, com meu pai. E a gente não deu continuidade na igreja. E a minha irmã, uma bela vez, foi para um centro e ela falou que era para eu ir, porque se eu não fosse, foi revelado lá que tinha que fazer um trabalho para eu casar. E eu sempre tive sonho de casar, ter uma família. Eu falei, então eu vou lá só para desfazer o que foi feito, então, e eu fui. Mas a gente sabe que o inimigo, ele é astuto, é mentiroso, né? E aí, chegando lá, o demônio
que manifestou lá, pediu para eu falar que ele era o meu guia. E na hora, queridos, eu com muito medo, eu queria falar realmente que ele era meu guia para eu me livrar daquela situação. Como a minha mãe era uma mulher de oração, uma mulher que entregou os filhos para Jesus. E foi o Senhor que recolheu minha mãe. Tinha um guarda sobre minha vida. E na hora que eu Glória a abri a Deus. boca, que ele falou assim, porque na realidade era uma estratégia do inferno. Hoje eu tenho discernimento para isso. O inimigo queria que eu falasse que ele era o meu guia para eu dar legalidade para ele, Para ele entrar. para ele entrar. E na hora, quando eu abri minha boca, eu falei, Jesus Cristo, ainda falei, Jesus Cristo é o meu guia. Ele ficou muito bravo, me deu mais uma chance para eu falar e falou, não fala esse nome aqui dentro. E eu falei, não, de jeito nenhum não vou falar. Eu vou falar que ele é o meu guia e pronto. E é uma experiência que eu tive com o Senhor. O Senhor toma novamente a minha boca e eu falo que Jesus Cristo é o meu guia. Então, isso eu nunca mais vou esquecer. Ontem, inclusive, o Canário estava aqui, eu testemunhei isso para o Canário. E o nosso Deus, ele é o nosso guia, gente. Ele que tem te guiado. Ele que dirige os teus Glória a Deus. passos. Às vezes, a Bíblia diz que Amém. antes que as palavras saem da nossa boca, ele já conhece. E eu já tive inúmeras experiências assim que eu ia falar, não sei vocês, alguma coisa e o Senhor não permitiu que falasse, o Senhor quer te guardar, ele é o teu Boca. guarda. Ele te protege. Então, ontem eu falava na célula, queridos, você precisa voltar para o Senhor, para você estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. Né? A gente está debaixo, a gente está escondido, né? A Bíblia diz, né, que o Senhor colocou, né, queria colocar o povo de Israel, né, debaixo da asa dele, e nós somos o povo, né, que o Senhor conquistou, né? Nação eleita, nação santa, Amém. santificado por Cristo. E o Senhor, ele é bom. E hoje é dia da gente engrandecer o Senhor por esse salmo, pela vida da Rô. Nós vamos Amém, orar, Jesus. vamos louvar. Se Amém. alguém sentir desejo de orar, fica à vontade. Senão eu vou orar. Amém? Quer Amém. orar? Amém, menina. Eu recebo essa bênção sobre a minha vida. Amém. Eu vou orar então. Amém? Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, por essa manhã. Honrar, Deus, como o Senhor é bom. Em especial essa manhã, como a Rô falou, que dia lindo fez o Senhor. Jesus, eu quero render graças pelo dela no teu altar, a entrega dela todos os dias diante do Senhor, o temor que ela carrega do teu nome. Oh Deus, ela é uma referência para a nossa igreja, Jesus. Uma referência de amor ao Senhor, de temor. Senhor, muito obrigada porque ela se esconde no teu esconderijo. Obrigada, Jesus, porque ela tem experimentado, não só escutado do Senhor, mas experimentado de um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de perdão. E nós te louvamos por isso, Senhor. Deus, eu quero profetizar sobre a vida da tua filha, um ano de coisas novas para ela. Senhor, aquilo que o Senhor escreveu para ela vai pensar. Eu quero declarar, Senhor, um espírito de coragem, de força do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que todo medo, tudo que às vezes impede a Rô de avançar, oh Deus, em nome de Jesus, que hoje haja um romper, uma virada de chave sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Deus Pai, faça ela ver e enxergar o que no céu já foi escrito para ela. Deus, essa mulher é poderosa em ti. Deus, eu sei que o Senhor tem algo poderoso na vida, tanto na vida da igreja com a Rô, como abençoar ela profissionalmente. Senhor, faça um romper. Oh Deus, que no próximo ano, quando a Rosana estiver completando mais um ano de vida, ela vai estar falando do que o Senhor fez. Vai falar, o Senhor fez grandes coisas. Porque eu sei, Jesus, que o Senhor tem algo novo para a vida dela. E aí, como é que Deus, você em tá? nome de Jesus, eu profetizo novo. Eu profetizo, Senhor, que ela não vai perder nada daquilo que o Senhor planejou para ela. Eu oro por um espírito de sabedoria. Eu oro por um espírito de discernimento, Deus, que ela venha discernir. Oh Deus, o passo dela. Jesus, eu oro por portas abertas na vida da tua filha. Oh Deus, eu oro por
mais e mais criatividade, como o Senhor tem dado criatividade para ela. Oh Deus, o que ela faz é notório. A gente vê que o Senhor está iluminando e está trazendo. E Deus, eu oro para que isso venha cada dia mais e mais. E que a sua filha, Jesus, como a gente vê ela se escondendo atrás da cruz, para que o teu nome seja engrandecido, seja cada dia mais. Para que tudo seja para a tua glória, Senhor. E derrama sobre ela uma unção, um óleo fresco essa manhã. Um óleo de alegria, Senhor. Um óleo de coragem, de força e unção do Senhor. Nós abençoamos a Rô e se alegramos pela vida dela, Jesus. Receba a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Puxa, Aleluia. que bênção receber essa oração de vocês, que bênção receber e estar aqui no meio de vocês. Isso é que alegra o nosso coração, estar no meio do povo de Deus e ser abençoado por vocês. Como eu sou abençoada, como eu sou privilegiada de participar aqui com vocês disso que o Senhor está fazendo. Muito obrigada, que Deus os abençoe muito. Grande é o Senhor nesse dia Aleluia. lindo. Deus trouxe para mim esse salmo nesse dia, de forma Oh, maravilhosa. aleluia. Meninos, Amém. Deus abençoe o coração de vocês, tá bom? Tenham um ótimo dia. Amém. Glória a Deus. Parabéns, Rô. Um dia abençoado Glória para a Deus. você. Obrigada, meninas. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. Obrigada.